Você já percebeu que muitas vezes o dinheiro acaba antes mesmo do mês terminar? Você trabalha, recebe seu salário, às vezes até tenta controlar os gastos, mas quando percebe, o dinheiro simplesmente sumiu. Não foi uma compra gigante, não foi algo absurdo, foram pequenas coisas. Um lanche aqui, um aplicativo ali, uma compra rápida que parecia barata naquele momento. E quando chega o final do mês, vem aquela sensação estranha. Para onde foi meu dinheiro? A verdade é que existe um erro muito comum que a maioria das pessoas comete antes mesmo de gastar o dinheiro. E esse erro é justamente o que faz quem ganha pouco sentir que nunca consegue sair do lugar financeiramente. Mas aqui vai algo interessante que quase ninguém fala. Não é apenas sobre ganhar mais dinheiro. Muitas vezes é sobre evitar um tipo específico de gasto que parece pequeno, mas destrói suas finanças aos poucos. E o mais curioso é que a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Existe uma pergunta muito simples que pessoas que conseguem guardar dinheiro fazem antes de gastar qualquer coisa. E essa pergunta muda completamente a forma como você usa cada real que entra na sua conta. Mas antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Comenta aqui embaixo. Qual foi a última coisa que você comprou por impulso e depois percebeu que nem precisava tanto assim? Pode ser qualquer coisa, uma comida, uma roupa, um aplicativo, ou até algo que parecia barato na hora. Eu quero ver quantas pessoas aqui já passaram por isso. Agora presta bastante atenção no que eu vou te explicar, porque o maior erro de quem ganha pouco não acontece na hora de pagar, acontece muito antes disso. E é exatamente sobre esse erro silencioso que a gente vai falar agora. O erro que faz o dinheiro desaparecer. Agora pensa comigo em uma situação muito comum. A pessoa trabalha o mês inteiro, se esforça, acorda cedo, enfrenta trânsito, cansaço, e finalmente chega o dia de receber o salário. Quando o dinheiro entra na conta, vem aquela sensação de alívio. Agora as coisas vão se organizar. Mas o que acontece na maioria das vezes? Nos primeiros dias depois que o dinheiro cai na conta, começam a aparecer pequenas despesas. Coisas que parecem inofensivas. Um lanche rápido na rua. Um pedido no aplicativo porque deu preguiça de cozinhar. Uma promoção que parecia boa demais para deixar passar. Uma pequena compra parcelada que parecia caber no orçamento. Nada disso parece grande coisa isoladamente. O problema é que essas pequenas decisões começam a se acumular. E quando você percebe, aquele dinheiro que deveria durar o mês inteiro já foi comprometido com várias pequenas despesas que, somadas, viraram um valor enorme. E aqui está algo importante que muita gente precisa entender. Na maioria das vezes, o problema não é que a pessoa ganha pouco. O problema é que o dinheiro começa a ser gasto sem nenhuma consciência logo nos primeiros dias depois que chega. É como se o dinheiro entrasse na conta e automaticamente começasse a sair. Sem planejamento. Sem estratégia. Sem pensar no impacto dessas pequenas decisões ao longo do mês. E é exatamente por isso que muitas pessoas sentem que estão sempre presas no mesmo ciclo. Recebe. Gasta rápido. Fica apertado no final do mês. E espera o próximo salário chegar. Mas existe uma forma muito simples de quebrar esse ciclo. Uma regra que parece pequena, mas que pode impedir muitas dessas compras impulsivas que drenam o seu dinheiro sem você perceber. E o mais interessante é que essa regra não depende de você ganhar mais, ela depende apenas de uma pequena mudança na forma como você decide gastar. A regra das 24 horas. Agora que você já entendeu como pequenas decisões fazem o dinheiro desaparecer, eu quero te mostrar uma regra extremamente simples, mas que pode evitar a maioria das compras por impulso. Essa regra é conhecida como a regra das 24 horas. Funciona assim. Sempre que você sentir vontade de comprar algo que não seja realmente necessário, você simplesmente não compra na hora. Em vez disso, você espera 24 horas antes de tomar a decisão. Só isso. Pode parecer simples demais, mas essa pequena pausa muda completamente a forma como seu cérebro decide gastar dinheiro. Porque a maioria das compras por impulso acontece no momento da emoção. Você vê algo que gostou. Parece uma boa oportunidade. Parece barato naquele momento. E o seu cérebro diz, compra agora. Só que quando você se obriga a esperar um dia inteiro, algo interessante acontece. A emoção diminui. Você começa a pensar com mais calma. E muitas vezes percebe que aquilo nem era tão necessário assim. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Você viu algo que queria muito comprar, mas alguns dias depois já nem lembrava mais daquilo. Isso acontece porque muitos desejos de compra são temporários.
Eles aparecem rápido e desaparecem rápido também. Mas quando a pessoa compra na hora, ela transforma um desejo momentâneo em um gasto real. E é exatamente isso que faz o dinheiro ir embora sem perceber. Agora imagina quantas pequenas compras poderiam ser evitadas se você simplesmente aplicasse essa regra. Antes de comprar algo que não seja essencial, você pergunta a si mesmo: eu ainda vou querer isso amanhã? Se a resposta for sim depois de 24 horas, tudo bem, você pensa novamente na compra. Mas na maioria das vezes, você vai perceber que aquela vontade simplesmente passou. E cada compra evitada é dinheiro que continua no seu bolso. Mas existe outro hábito ainda mais poderoso que pode mudar completamente a forma como você lida com seu dinheiro. Na verdade, esse é um dos hábitos que mais separa pessoas que conseguem guardar dinheiro das que nunca conseguem sair do aperto financeiro. O hábito que separa quem guarda dinheiro de quem nunca tem. Agora eu quero te mostrar um hábito simples, mas que muda completamente a forma como você lida com o dinheiro. Esse hábito é conhecido por uma ideia muito poderosa: pague a si mesmo primeiro. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Quando o salário chega, elas começam a pagar tudo primeiro: conta de luz, conta de água, compras do mês, pequenos gastos do dia a dia, parcelamentos. E se sobrar alguma coisa no final do mês, aí sim pensam em guardar dinheiro. O problema é que, na maioria das vezes, nunca sobra nada. O dinheiro simplesmente acaba. Agora olha como as pessoas que conseguem guardar dinheiro pensam. Assim que recebem, a primeira coisa que fazem é separar uma pequena parte do dinheiro para elas mesmas. Pode ser R$5, R$10, R$20. O valor não é o mais importante no começo. O que realmente importa é criar o hábito de guardar antes de gastar. Porque quando você faz isso, algo interessante acontece. Você aprende a viver com o que sobra, em vez de gastar tudo e esperar que sobre algo no final. Muita gente pensa assim: quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim eu começo a guardar. Mas na prática isso quase nunca acontece. Porque quem não aprende a guardar pouco, dificilmente consegue guardar muito. Agora imagina algo simples. Se uma pessoa guarda apenas R$50 por mês, no final de um ano ela já terá R$600 guardados. Pode não parecer muito no começo. Mas o mais importante não é o valor. É o fato de que essa pessoa criou um novo comportamento financeiro. Ela deixou de ser alguém que gasta tudo, e passou a ser alguém que sempre guarda alguma coisa. E esse pequeno hábito, repetido todos os meses, pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Mas ainda existe uma última coisa que pode evitar muitos gastos desnecessários. Na verdade, existe uma pergunta extremamente poderosa que pessoas financeiramente inteligentes fazem antes de tirar o dinheiro do bolso. E essa pergunta simples pode impedir você de desperdiçar dinheiro em coisas que não fazem diferença nenhuma na sua vida. A pergunta que pessoas inteligentes fazem antes de gastar. Agora eu quero te mostrar uma pergunta muito simples, mas extremamente poderosa. Uma pergunta que pode evitar muitos gastos desnecessários. Antes de comprar qualquer coisa que não seja essencial, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso, ou só quero isso agora? Pode parecer uma pergunta comum, mas ela revela algo muito importante sobre a forma como usamos o dinheiro. Porque existe uma grande diferença entre necessidade e vontade. Necessidade é aquilo que realmente faz falta: comida, contas da casa, transporte, coisas básicas para viver. Agora a vontade é diferente. A vontade normalmente aparece por causa de emoções do momento. Às vezes você quer comprar algo porque está entediado. Às vezes porque viu alguém usando. Às vezes porque estava em promoção. Ou simplesmente porque parecia uma boa ideia naquele momento. E é exatamente nessas pequenas decisões que muitas pessoas acabam desperdiçando dinheiro sem perceber. Por exemplo, você pode estar andando no shopping ou navegando no celular e vê algo que chama sua atenção. Na hora parece uma ótima compra. Mas quando você para por um momento e faz essa pergunta simples: eu realmente preciso disso? Muitas vezes a resposta é não. Era apenas uma vontade passageira. E quando você começa a fazer essa pergunta com frequência, algo muda na sua mentalidade. Você deixa de gastar dinheiro de forma automática e passa a tomar decisões mais conscientes. Isso não significa que você nunca mais vai comprar algo que deseja. Todos nós gostamos de comprar coisas. O ponto aqui é outro.
É aprender a separar o que realmente tem valor para a sua vida, daquilo que é apenas um impulso do momento. Porque quando você ganha pouco, cada decisão financeira importa ainda mais. Cada escolha pode aproximar você de uma vida mais tranquila, ou manter você preso no mesmo ciclo de sempre. E quando você começa a aplicar essas pequenas mudanças, pensar antes de gastar, evitar compras impulsivas e questionar suas decisões, você percebe que o dinheiro começa a render muito mais do que antes. Agora deixa eu te mostrar algo importante para fechar essa ideia e conectar tudo o que a gente falou até aqui. Agora vamos lembrar rapidamente de tudo o que vimos até aqui. Se você ganha pouco, cada decisão que você toma com seu dinheiro faz muita diferença no final do mês. E muitas vezes o problema não está apenas no valor que você ganha, mas na forma como esse dinheiro é usado no dia a dia. Primeiro, você viu que o dinheiro muitas vezes não desaparece por causa de uma grande compra. Na maioria das vezes ele vai embora por causa de vários pequenos gastos que parecem inofensivos, mas que quando se acumulam acabam consumindo boa parte do seu salário. Depois falamos sobre uma estratégia muito simples que pode evitar muitas dessas compras por impulso: a regra das 24 horas. Aquela pequena pausa antes de comprar algo que não é essencial pode fazer você perceber que muitas vontades são apenas momentâneas. Em seguida, você conheceu um hábito extremamente poderoso: pagar a si mesmo primeiro. Separar uma pequena parte do dinheiro assim que ele entra na sua conta pode parecer algo pequeno, mas ao longo do tempo cria disciplina e muda completamente a sua relação com o dinheiro. E por fim, vimos uma pergunta que pode transformar a forma como você decide gastar: eu realmente preciso disso? Ou só quero isso agora? Essa simples reflexão pode evitar muitas compras que, no final das contas, não trazem nenhum benefício real para a sua vida. A verdade é que melhorar a vida financeira não começa quando você passa a ganhar muito dinheiro. Na maioria das vezes, começa quando você aprende a usar melhor o dinheiro que já tem hoje. São pequenas decisões, repetidas todos os dias, que constroem um futuro financeiro mais tranquilo. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Qual dessas dicas você mais precisa aplicar na sua vida hoje? A regra das 24 horas, guardar dinheiro primeiro, ou começar a pensar melhor antes de gastar? Eu leio todos os comentários e quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal, porque aqui eu sempre trago ideias simples e práticas para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro, mesmo que hoje você ganhe pouco.